Não demorou para que Kilian, agitado e visivelmente preocupado, direcionasse o olhar para Edith. No entanto, ela sequer percebeu. Convencida de que o fim estava próximo, seus pensamentos estavam em outra direção, distantes da realidade à sua volta. Ela refletia, com calma melancólica, que apesar de tudo, havia gostado de estar ao lado de Kilian. Mesmo que aquela não tivesse sido uma posse comum, a história, no fim, havia retornado ao seu curso original. Conformada, Edith se preparava para ir ao seu lugar, caminhando com serenidade sob o olhar vitorioso de Sofia. Ajoelhou-se ao lado da outra mulher, os olhos fixos no chão, recusando-se a encarar ou reagir às provocações. Sofia, como era de se esperar, não perdeu a oportunidade de destilar seu veneno. Insinuou que Edith havia, enfim, parado de fingir pertencer a uma nova família, afirmando que ali era seu verdadeiro lugar e que, como uma legítima Rigelhoff, teria a vida ceifada. No entanto, antes que pudesse continuar, foi bruscamente interrompida pela voz de Axel, que ordenou que a execução fosse interrompida. Ele declarou, com firmeza, que havia algo naquela situação que não compreendia. A execução seria realizada para os membros da família Rigelhoff que haviam traído o Império, então por que Edith Ludwig estava ao lado deles? Suas palavras causaram surpresa em todos, inclusive na própria Edith. A cena então retornava ao dia anterior, quando a duquesa Joselyn pedirá para conversar a sós com o marido. Ela revelou tudo o que sabia sobre Lizzie e Cliff. Incrédulo, Axel questionou se o casal teria realmente chegado tão longe em suas ações. Joselyn, por sua vez, afirmou que, se não tivesse presenciado com os próprios olhos, também não acreditaria. Contou que, enquanto fingiam que ela estava desmaiada, permaneceu consciente e ouviu claramente a conversa entre os dois, inclusive como tentaram incriminar Edith, baseando-se nos relatos da empregada Sofia. A duquesa garantiu que Edith não poderia estar envolvida em nada daquilo. Ela havia escutado, diretamente de Sofia, no momento do sequestro, como Edith havia se desvinculado dos Rigelhoff após se casar, e ainda mais, como havia sido maltratada pela mulher por ousar dizer que via os Ludwig como sua verdadeira família, a qual havia escolhido. Joselyn testemunhou o exato momento em que Sofia golpeou Edith até fazê-la desmaiar e, em pânico, gritara por ajuda, mas Edith, já inconsciente, não presenciou nada disso. Joselyn declarou, sem hesitação, que Edith não estava aliada à família traidora. Com isso, indagou ao marido o que ele pretendia fazer com relação ao seu sucessor. Disse que ambos haviam tentado ensinar aos filhos o caminho certo, e que Axel sempre os criou para serem fortes, mas, antes de vê-los como herdeiros, deveriam tê-los enxergado como filhos. O duque, sem palavras, tentou dizer algo, mas hesitou. A duquesa, firme, apontou que Kilian havia fechado o coração para ele há muito tempo, mas Axel não parecia ter notado. Ela o deixou pensativo, especialmente ao relembrar um momento a sós com o filho durante a batalha. Nervoso, o duque sugeriu que investigassem um pouco mais antes de qualquer decisão. Joselyn, entretanto, foi categórica, não havia mais tempo. Aquela era a última chance de fazer a coisa certa. De volta ao presente, Axel observava atentamente sua nora. Notou que o olhar dela era direto, sereno, e livre de qualquer culpa. Ela não implorara por sua vida, tampouco havia agido precipitadamente quando teve a chance de se salvar. Sendo honesto consigo mesmo, Axel reconhecia que a maioria das dúvidas que tivera sobre ela vinham apenas do sobrenome Rigelhoff. No entanto, Edith havia provado, mais de uma vez, sua determinação inabalável e sua lógica aguçada, qualidades raras e cobiçadas. Talvez, pensava o duque, quem realmente merecia sua atenção o tempo todo não fosse Edith, mas os próprios filhos. Enquanto isso, a princesa Catherine, percebendo a ansiedade crescente de Kilian, o alertava de que ainda era cedo para agir. Ele precisava manter a calma. Ela, convicta, previa que a família Rigelhoff reagiria de alguma forma. E não demorou para que tivesse razão. A estridente voz do conde rompeu o silêncio, protestando com fúria.
Disse que, se desejavam destruir os Rigeliov por completo, também teriam que eliminar Edith. Como ousavam afirmar que ela não era uma deles? Shane também protestava, indignado diante da menção inesperada da isenção de Edith. Isso mesmo! Exclamava, com voz elevada. Ela nos ajudou a planejar tudo, desde a traição até o sequestro. A princesa Catherine, visivelmente irritada, esforçava-se para manter a compostura. Sua voz saiu em um tom perigosamente calmo ao questioná-lo. Você realmente acredita que a família imperial é estúpida a esse ponto? Com postura firme, continuou seu discurso. Desde o primeiro momento em que conhecer Edith, a jovem sempre se apresentará como uma Ludwig. Admitia que, no início, suspeitara dela, mas com o tempo, a convivência havia revelado sua verdadeira natureza. Edith era leal, justa, uma mulher digna de fazer parte da família do Duque. Conquistara sua confiança ao longo de meses, e no fim, até a ajudar a cumprir com suas responsabilidades como membro da família imperial. A princesa falava com firmeza, quase como se estivesse num palco cuidadosamente iluminado e com todos os olhos voltados para ela. Proclamava, diante de todos, sua confiança em Edith, uma declaração que inevitavelmente se espalharia por todo o império. Como membro da realeza, Catherine declarou que Edith estava oficialmente desligada da família Rigeliov, traidora da coroa. Além disso, reconheceu publicamente sua atuação na defesa do castelo, ao lado de Axel e Kilian Ludwig, nomeando-a como colaboradora do sucesso daquela operação. A partir de agora, proclamou, qualquer pessoa que ousar fazer declarações ridículas ligando Edith à família Rigeliov, ou que duvidar da sua lealdade para com a coroa, será punida sob o peso da justiça imperial. Enquanto todos se entreolhavam, escandalizados com as palavras da princesa, Edith, no centro da atenção, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Nunca sequer imaginara que poderia ser absolvida como alguém fora da linhagem Rigeliov. Como isso aconteceu? Pensava, confusa e ainda paralisada. O que vocês estão esperando? Exclamou Catherine, com autoridade. Tirem uma de nossas colaboradoras mais importantes do patíbulo imediatamente. Kilian não esperou que ela terminasse a frase. Ansioso, correu para o palanque, rompendo a multidão. Edith, por sua vez, continuava sem reação, refletindo em silêncio sobre como o rumo da história original havia mudado tanto. De alguma forma, percebia, cumprirá a terceira condição de exceção. Mas quando? Como? E Lizzie? E o autor? Onde estavam? Suas perguntas foram interrompidas bruscamente pelo abraço que a envolveu, repleto de amor e saudade. Edith! Edith! Repetia Kilian, com a voz embargada. Depois de dias de dor, sofrimento e medo de nunca mais vê-la, o alívio era tanto que lágrimas involuntárias brotaram dos olhos dela, escorrendo por seu rosto. Até aquele momento, Edith estava tão conformada com o próprio fim que talvez nem tivesse percebido o quanto desejava ser salva. Finalmente, aconchegada nos braços de Kilian, conseguiu relaxar o corpo e a mente, encerrando um período de terror que parecerá não ter fim. Lizzie, por outro lado, assistia a cena de onde estava, completamente assombrada. Não conseguia acreditar no rumo que os acontecimentos haviam tomado. Os verdadeiros culpados estavam agora prestes a serem executados, e nossa heroína, enfim, estava salva. Graças à confiança e ao apoio dos personagens mais influentes do Império, seu final ganhava contornos de um romance terno e verdadeiro. Mais tarde, enquanto acariciava gentilmente o rosto do marido, notando quão abatido ele parecia, Edith perguntou-lhe, preocupada, por que estava com uma expressão tão desolada. Isso não foi nada, respondeu Kilian, antes de selar seus lábios nos dela, como se quisesse ter certeza de que ela ainda estava ali. Era como se o simples toque fosse uma vitória contra a morte. O público, em êxtase, aplaudia a cena que mais parecia saída de um filme romântico. Catherine e Axel observavam tudo à distância, satisfeitos por verem o plano concluído com sucesso.
Com a multidão indo à loucura, o momento de tensão foi finalmente encerrado. Quando Killian se afastou do beijo, Edith, ainda com o olhar cansado, não pôde deixar de se perguntar: será que ele, em algum momento, acreditou que ela havia ajudado a sequestrar Liz e a duquesa Joselyn? Afinal, ela tinha certeza de que Liz espalhara essa versão para todos. Mas, mais uma vez, o olhar preocupado de Killian capturou sua atenção. Ela estava prestes a lhe perguntar se estava bem, quando ele a pegou no colo, sem aviso. Agora não é hora para isso. Primeiro, vamos procurar um médico para cuidar de você, disse ele, decidido. Depois, conversamos. Milord, interveio Killian, dirigindo-se ao pai, posso levar Edith para casa comigo? Axel consentiu, afirmando que já havia um médico esperando em casa para cuidar de Joselyn. Enquanto isso, Lizzie, completamente arruinada pelo desfecho, ouvia tudo de longe, possessa de raiva. Indignada e mergulhada em pensamentos, Lizzie recordava o passado da verdadeira autora daquela história. Tudo parecerá ter acontecido há tanto tempo que ela mal conseguia se lembrar com clareza. Havia uma garota chamada K, ou algo semelhante. Era apenas uma adolescente comum do ensino médio, depressiva, imatura e entediada. Começara a ler web novels por pura diversão. Um dia, ao comentar em voz alta que a obra que lia não fazia sentido, disse, com desdém, que poderia criar uma história muito melhor. Foi assim, quase por impulso, que ela começou a escrever sua própria novela online. No início, fazia isso apenas no tempo livre, como passatempo. Mas, para sua surpresa, a obra viralizou. Ganhou fama rapidamente, conquistando milhares de leitores, até que uma editora renomada lhe ofereceu um contrato. De repente, K era uma escritora em tempo integral. Cercada por elogios, comentários positivos e fãs ansiosos por novos capítulos, ela se sentia recompensada, como se, finalmente, tivesse encontrado seu lugar no mundo. Mas o sucesso era volátil. Descobriu isso da forma mais amarga quando sua segunda obra fracassou completamente. Não conseguia aceitar aquele fracasso. Se perguntava o tempo todo por que havia escrito daquele jeito. Havia criado Lizzie Sinclair com todas as qualidades que mais admirava e desenhado Cliff Ludwig com todos os atributos de seus desejos e fantasias. O mundo deles era perfeito, pelo menos no papel. Se aqueles personagens eram suas criações, então por que ela mesma não podia ser tão feliz quanto eles? Se ao menos eu fosse como Lizzie, pensava, inconformada. A obsessão crescia, e sua revolta com a própria realidade só aumentava. Foi então que, num momento inesperado, uma janela de configuração se abriu diante de seus olhos, exibindo uma mensagem incompreensível. Você, autora desta série, foi escolhida para reencarnar como um dos personagens do mundo que criou. Inicialmente, K achou que estivesse tendo uma alucinação. Não dormia bem havia dias, estava exausta, aquilo só podia ser fruto do cansaço. Mas, de repente, o chão se despedaçou sob seus pés, e ela caiu em um mar de escuridão. Quando despertou, viu-se diante de um espelho, e não reconheceu o próprio reflexo. Ela era Lizzie Sinclair. O choque inicial logo foi substituído por deslumbramento. Era como um sonho que se tornava realidade, viver como sua personagem favorita. Estava encantada. O casamento com Cliff, o juramento do padre abençoando uma vida feliz a dois, tudo parecia perfeito. Agora, podia viver dentro da história que tanto amava. Entretanto, a felicidade não durou. Assim que a cerimônia de casamento terminou, ela se viu de volta ao início da história. Estava novamente no corpo de Lizzie criança, suja, maltrapilha e desorientada. O que está acontecendo? Perguntava-se, sem compreender. Passou um ano inteiro tentando reprimir sua ansiedade, lutando para chegar outra vez ao final feliz. Mas, para sua frustração, toda vez que alcançava o clímax, era jogada de volta ao começo. Aquele era um mundo com começo e fim fixos. Um ciclo sem escapatória.
Um Moopin eterno. Desesperada para mudar o rumo da história, tentou transformar Killian no protagonista masculino, esperando que um final diferente rompesse o ciclo. Contudo, o resultado foi igualmente decepcionante. Sinto muito, Lizzie, dissera Killian, com um olhar pesaroso. Acho que percebi que não tenho esse tipo de sentimento por você. É verdade que eu te amo, mas te amo como uma irmãzinha mais nova. As palavras soaram como um balde de água fria. Mas ele continuou. Mesmo assim, você sempre será a pessoa mais preciosa para mim. E isso nunca vai mudar. Logo após aquele momento doloroso, Killian partiu para o campo de batalha. Quando retornou, para o horror de K, não voltou com vida. Era apenas um corpo inerte. Não fique tão triste, Lizzie, tentava consolá-la Cliff, com gentileza. Killian não gostaria de vê-la se afogando no luto assim. Mas aquelas palavras não traziam consolo. Pelo contrário, apenas aprofundavam sua dor. Foi então que, em meio ao desespero, ela teve um estalo. Uma conclusão impiedosa. É verdade, murmurou. No fim das contas, culpava Killian. Como ele ousava rejeitar Lizzie? Lizzie, a personagem mais amável daquela história? Virando-se para Cliff, com um brilho estranho nos olhos, ela perguntou, hipnotizada pela devoção que ele sempre lhe demonstrara. Cliff, você me ama, não é mesmo? Ele, como sempre, respondeu afirmativamente. Cliff permanecia ao seu lado, devoto. Enquanto culpava Killian pela frustração de sua história, Lizzie percebia com mais clareza que Cliff, por outro lado, sempre a tratava como a mulher mais importante do mundo. Estava obcecado por ela, não importava o que acontecesse. Foi aí que começou a se convencer de que aquele homem era o seu penhasco predestinado, o amor perfeito que os romances prometiam. E assim, continuou presa na repetição incansável da mesma história, revivendo tudo uma e outra vez. Até que, certo dia, algo mudou. Ela acordou em um lugar completamente diferente. À sua frente, um enorme computador emitia um brilho estranho. Confusa, leu a mensagem que surgia na tela. A Edith original reencarnou no seu mundo. Por favor, escolha a primeira condição de exceção. K, ou melhor, Lizzie, passou a noite inteira tentando usar o computador, sem sucesso. Logo percebeu que o aparelho existia apenas para que ela escolhesse uma única condição de exceção. Não podia alterá-la, não podia forçar nada. Apenas escolher. Ainda assim, não estava tão desinformada quanto antes. Descobrira, por fim, que não era a única reencarnada naquele mundo, havia outra pessoa vivendo o mesmo destino confuso e cruel. Pensou então que, talvez, se unissem forças, poderiam encontrar uma saída. Não foi difícil atrair a outra reencarnada, Edith, para uma conversa. A ocasião perfeita surgiu durante um almoço formal organizado para tratar de seu casamento. Quando Edith, desconfortável, pediu licença para ir ao banheiro, Lizzie prontamente se ofereceu para acompanhá-la. Sozinhas, Lizzie contou tudo, o Moopin eterno, a repetição incessante, sua origem como autora daquele universo. Edith a ouviu em silêncio, até que, ao final, fez apenas uma pergunta. Então, você é a autora dessa história? Lizzie assentiu. Justamente por isso, dizia conhecer todos os eventos de cor e salteado. Estou ansiosa para trabalharmos juntas. Se unirmos forças, talvez possamos ajudar uma a outra. Você pode me contar como foi a sua reencarnação? Mas a resposta não veio como ela esperava. Com os olhos cheios de raiva, Edith explodiu. Por que você escreveu uma história tão cruel? Não acredito que tenha me dado uma vilania tão desnecessária e trágica. Você faz ideia do quanto eu sofri? Do quanto fui espancada? Lizzie tentou argumentar, mas Edith continuou. Pelo menos você teve a sorte de se tornar a personagem principal. Eu, por outro lado, estou desesperada para me casar e fugir das mãos do conde.
A única coisa que peço é que me ajude a me aproximar de Killian. A acusação feriu fundo. Lizzie, nervosa e tensa, rebateu. Mas Killian é o subprotagonista masculino da minha história. Não é ele que deveria ficar com você. Cliff é o protagonista principal. Edith revirou os olhos, sua voz cheia de frustração. Minha vida está em jogo aqui, sabia? Não me diga que você quer ficar com todos os homens só para você. Nem mesmo é a verdadeira Lizzie, não é? As palavras cortaram como navalhas. Diretas, cruéis. Lizzie ficou paralisada. Por dentro, um turbilhão de emoções se formava: frustração, negação, fúria. Ela havia criado aquela história. Aquela história era dela. Mas, ao se olhar no espelho, viu algo que não reconheceu. O reflexo que lhe encarava parecia estranho. Fora dali que a lembrança ecoou, mais uma vez. Você nem mesmo é a verdadeira Lizzie. Furiosa, socou a mesa ao seu lado. Não! Eu sou a Lizzie! Gritou, transtornada. Eu sou a Lizzie! E como Lizzie, eu preciso proteger a minha história. Naquele instante, uma nova notificação surgiu na tela do computador. Se a condição de exceção não for definida, penalidades serão aplicadas. Cansada de lutar contra o roteiro, ela finalmente cedeu. Digitou a primeira condição de exceção. Vamos ver o que você fará agora, Edith. Não permitirei que absolutamente ninguém manche a história perfeita de Lizzie. No presente, só observava a notificação com um misto de alívio e êxtase. Por fim, havia concluído a condição de exceção da terceira fase. Um brilho vivo ressurgia em seu olhar, algo que não se via havia muito tempo. Agora, o controle da obra original sobre os personagens havia sido quebrado. O autor original perdeu toda a sua autoridade. Os eventos deste universo não estão mais vinculados a cenários específicos. Todas as restrições relacionadas à linha original serão removidas. Sam leu a mensagem com satisfação. Não precisaria mais temer que o autor destruísse sua existência com um simples toque de tecla. E, quem sabe, talvez até mesmo a verdadeira Edith pudesse descansar em paz agora. Antes de sair daquele lugar, Sam ainda teve tempo de fazer uma pergunta. Qual foi a condição de exceção necessária para concluir a terceira fase? No entanto, antes que qualquer resposta surgisse, ela foi arrancada abruptamente do quarto digital. Acordou com um sobressalto. Lizzie a agarrava pela camisola, os olhos delirantes. Sam estava sem ação. Lizzie, sussurrou, exausta. Edith estava sem forças. A última coisa de que se lembrava era de ter adormecido nos braços de seu marido, a caminho do quarto. Mas agora, ali diante de si, estava Lizzie. Por que ela estava ali? Antes que pudesse raciocinar, a loira, a autora de sua desgraça, a confrontou com um olhar carregado de desprezo. Por que você fez isso? Lizzie rugiu, cheia de ódio. Você lutou esse tempo todo para sobreviver. Por que desistiu de sua vida de repente? Edith, ainda tonta, respondeu com uma pergunta. E por que você foi tão longe apenas para se livrar de mim? Antes de ser arrancada do segundo plano daquele mundo, Edith conseguirá ler claramente a mensagem no sistema. A condição de exceção para a terceira fase era aceitar, definitivamente, o próprio fim. Para avançar, ela teria que abrir mão da própria vida. Conformar-se com a morte. Como você pôde impor uma condição dessas? Ela perguntou, a voz embargada. Mesmo que tivesse cumprido todas as condições anteriores com sucesso, no fim, estaria condenada à execução, a menos que alguém interferisse por ela. E foi exatamente o que aconteceu. Sua graça, o Duque Ludwig, e a princesa Catherine haviam intercedido. Lísia, que assistia aquilo tudo, confirmou com frieza. Sim. Era isso mesmo que eu queria. Mas então, como raios Edith havia conseguido cumprir a condição final?
a verdade se revelava aos poucos. Todos pareciam doces, gentis, amorosos, mas apenas com Lizzie. Ela os havia tirado, um a um, de Edith. A protagonista não conseguia entender. Aquela mulher era Lizzie, mas também era a autora original? Estava se tornando impossível separar uma identidade da outra. A situação já ultrapassava os limites da razão, estava ficando perigosa. Edith começava a temer não apenas pela própria vida, mas pela sanidade da outra mulher. Foi então que ouviram alguém forçando a maçaneta do lado de fora. Quem trancou essa porta? Gritou uma voz masculina. Era Killian. Ao lado dele, o marido de Edith também chamava por ela, acompanhado da médica. Afastem-se da porta. Eu vou arrombá-la. Avisou. Edith, fraca e preocupada, mal teve tempo de reagir. Lizzie, com um movimento rápido, empurrou algo em sua direção. Quando Edith olhou para baixo, viu a lâmina de uma adaga em sua mão. Sabe, eu me pergunto se o Killian ainda vai acreditar em você depois que você tirar minha vida. Sussurrou Lizzie, com um sorriso macabro e os olhos brilhando de loucura. Antes que Edith pudesse soltar a arma ou sequer reagir, Lizzie a puxou bruscamente, fazendo com que ela caísse sobre seu corpo, como se Edith tivesse a empurrado e se jogado com a faca. Um grito ecoou, o grito de Edith, agudo, desesperado. Do lado de fora e também dentro do aposento, todos ouviram. Quando a porta foi arrombada com violência, Killian, Anna e a médica entraram correndo. A cena diante deles foi devastadora. Lizzie caída no chão, com a adaga nas mãos de Edith, exatamente como havia planejado. Horrorizados, os olhares recaíram sobre a protagonista, agora sem qualquer defesa. Ela tentou falar, mas sua voz estava presa. Espera, isso não é o que parece. Horas antes, Edith refletia intensamente sobre tudo o que havia acontecido. Por que as coisas tinham chegado àquele ponto? Lizzie, a verdadeira autora, a criadora daquele mundo, tinha tudo o que desejava. Então por que precisava destruir Edith? Ela lembrava de cada gesto, de cada palavra encantadora dita por Lizzie, e se perguntava se algum deles havia sido sincero. Seria possível que, mesmo por um breve instante, ela tivesse sido verdadeira? Ou tudo não passava de manipulação? A cena do colar lhe vinha à mente, aquele presente escolhido com carinho, que agora soava como um disfarce para intenções sombrias. Será que, em algum momento, ela quis mesmo me aceitar como aliada? Ou cada sorriso foi apenas um passo para me eliminar? Edith percebia, com dor, que talvez estivesse sendo enganada desde o início. Talvez tudo tivesse sido friamente calculado, cada aproximação, cada abraço, cada ajuda. Talvez, se tivesse compreendido isso antes, seu fim poderia ter sido evitado. E então, no presente, as palavras finais de Liz ecoaram em sua mente, como uma maldição. Sabe, Edith, eu me pergunto se o Killian ainda vai acreditar em você depois de ver que você tirou minha vida. Edith, desesperada, tentou impedi-la de completar o plano. Mas era tarde demais. A cena já estava montada. A loira tinhosa finalmente havia transformado a ficção em uma tragédia irreversível.